Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo como está a situação no Rio de Janeiro entre o PSB e o PT. Recentemente foi aí especulado que o Molon poderia sair e ir para outro partido e a situação lá não está nada boa. Eu vou falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, manda o joinha, manda o like aí. E se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que vocês vão achar e compartilhem. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, como é que está a situação no Rio entre PT e PSB? O PSB tem os nomes de Freixo para o governo e o de Molon para o Senado. O PT tinha o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa lá no estado, para o governo. Eu até disse aqui que era mais para marcar posição e tentar uma vaga noutra chapa. Como entraram num acordo lá para apoiar o Freixo para o governo, então o André Siciliano passou seu nome do partido para disputar uma vaga no Senado. Só que aí tem um problema, porque o Molon também é pré-candidato ao Senado, como eu disse, pelo PSB, e como que ele fica nessa história? Eu vou deixar vários links no comentário fixo e um deles vai dizer que existia um acordo em 2021 de que, dependendo da situação, Molon continuaria ali como deputado, que eu acredito que se ele concorrer, ele vai ser reeleito, e em 2026 tentaria o Senado aí com o apoio de Marcelo Freixo. O Guilherme Amado destacou numa matéria mais recente que os termos já foram deixados de lado. A relação entre os deputados federais se deteriorou diante do impasse. O PT pressiona e vai dizer aqui que a solução defendida por alguns petistas é que, nesse caso, haja apoio a Marcelo Freixo, mas não uma aliança formal com o PSB no estado, caso o partido de Molon e Freixo insistam em ter ali os dois nomes, um para o governo e um para o Senado. Neste caso, Freixo não levaria, por exemplo, o tempo de TV do PT, que é o maior dentre todos os partidos, já que a legenda foi a que elegeu o maior número de deputados em 2018. E o PSB resiste, inclusive alegando ali que o Molon está bem à frente do Siciliano nas pesquisas que foram divulgadas recentemente. Aparece, inclusive, numa delas, empatado numericamente com Romário, que é senador, tentará a reeleição. Romário, que é do PL de Jair Bolsonaro. Então, o PSB usa no Rio de Janeiro o mesmo argumento que o Haddad, por exemplo, o PT, usam em São Paulo para insistir na candidatura do petista. Só que em São Paulo, o Márcio França, apesar de aparecer atrás do Haddad, ele pontua melhor em eventual segundo turno contra candidatos como Tarcísio e Rodrigo Freitas. E lá em São Paulo, o Haddad tem maior rejeição, o potencial de votos do Márcio França é maior do que o do Haddad. Então a briga lá em São Paulo, ela vai em torno desses números, e no Rio de Janeiro, o Molon está disparado aí na frente do André Siciliano. Siciliano que também é bastante rejeitado no estado. É bom destacar isso também. Mas o PT acha que com a bênção de Lula, né, qualquer candidato vai crescer nas pesquisas ao ponto de ser eleito. Eu só quero lembrar que em 2020, nas eleições municipais, o PT não elegeu prefeitos em nenhuma capital do Brasil. E em muitas delas ali Lula apareceu, enfim, em gravações pedindo voto, mas zero, nenhum prefeito de capital foi eleito. E o PSB, para tentar convencer o PT de ter candidato ao governo e ao Senado, usa o exemplo de dois estados, o Maranhão, em que o partido lá vai ter o Flávio Dino concorrendo ao Senado, e também Carlos Brandão, que é do mesmo partido, concorrendo ao governo. E cita o exemplo de Piauí, onde o PT vai apresentar os nomes para o governo e para o Senado. E aí tentam usar esse argumento para convencer o PT de que no Rio isso pode ser repetido. Só que o PT não aceita. E na terça-feira recente, após uma reunião fechada de dirigentes do PT Fluminense com Lula, Gleisi Hoffmann afirmou ao Globo que é legítimo o PCBista fazer seus movimentos de candidatura. Porém, descartou que o PSB fique com as indicações para as vagas majoritárias do Rio. Aqui vale só lembrar um detalhe, que o candidato ao Senado, que é o que o PT exige aqui, ele vai para televisão, né? O vice não. Então, às vezes, eles falam, não, então joga o André Siciliano para vice. O PT, aqui defendendo os interesses do partido, não estou aqui criticando isso, isso faz parte, ele vai exigir uma vaga ao Senado até para poder aparecer na televisão, colocar o 13 ali, em vez do 40, que é o número do PSB. E a relação está abalada entre o Freixo e o Molon. Vai dizer aqui, então, que Freixo não tem apoiado abertamente o nome de Molon, sempre justificando que a decisão cabe aos dirigentes e tal. E isso andou desagradando o Molon,
que fez uma ameaça aqui. Vejam que destaca a carta capital. Rivais históricos na briga pelo posto de principal liderança de esquerda no Rio, Molon e Freixo vêm tentando arrefecer a relação nas últimas semanas, aparecendo lado a lado em eventos partidários. Porém, conforme publicou o Globo a interlocutores, Molon já chegou a ameaçar não se candidatar a cargo algum caso seja preterido por Freixo e veja seus planos de concorrer ao Senado frustrados. Nem mesmo, vejam isso, uma nova eleição à Câmara como puxador de votos do PSB o interessaria. E esse racha, meus amigos, invadiu grupos de WhatsApp ali que tem celebridades e também Marcelo Freixo. A produtora Paula Lavigne, que é a esposa de Caetano Veloso, e o deputado Marcelo Freixo discutiram neste domingo em um grupo de WhatsApp. A Paula cobrou no grupo então que o Freixo passasse a apoiar abertamente Molon porque, nas palavras dela, Romário não dá. Aí outro integrante postou na sequência que não era hora de ninguém largar a mão de ninguém. Foi a deixa para Lavigne jogar o tema no grupo, que até então não vinha sendo debatido. Então o Freixo não solta a mão de Molon, ok? Temos que estar unidos mesmo. Vamos fazer isso? Provocou Paula Lavigne. Aí o Freixo veio com a conversa de luta contra o fascismo, temos que ter cuidado e tal. Bom, nada disso teria acontecido se o Freixo tivesse ido pro PT. Porque o Freixo saiu do PSOL e foi pro PSB para, de certa forma, ficar ali defendendo os interesses do PT e não do PSB. Quem não se lembra dele ter postado foto com Lula e Haddad, quando no estado do Haddad, o partido dele, do Freixo, tem candidato, que é o Márcio França, que está numa briga, está numa disputa para que o seu nome seja o escolhido da chapa, enfim, para tentar vencer o governo de São Paulo. Então, isso gerou um mal-estar, o Freixo teve que apagar a foto. Tem muita gente que fala que o Freixo não é um candidato do PSB, originalmente falando, mas um candidato do PT dentro do Partido Socialista Brasileiro. Bom, então a gente vê que é uma relação que está ali com alguns abalos, vamos ver como que fica daqui para frente. Se o Molon, por exemplo, vai aceitar e aí engolir tudo isso e tentar a reeleição a uma vaga na Câmara dos Deputados, que acredito seria muito bem sucedida, mas ele ameaçou que diz que dependendo nem isso aceita, se de fato vai ter um acordo entre PT e PSB, ou quem sabe até o Molon sair do partido. A gente vê que o Molon ele tem alternativas por lá até fechar essa janela que está quase fechando. Eu gravei esse vídeo no dia 29, enfim, quem quiser mudar de partido tem até o dia 1º para fazer isso. Não é muito simples, o Molon ele é presidente estadual do PSB no Rio de Janeiro, ele poderia, por exemplo, ir para o PDT, partido que ele tem afinidades, pessoas lá dentro que ele tem uma boa relação, inclusive com o próprio Ciro Gomes, mas teria que colocar na mesa porque o PDT tem um candidato ao governo do estado, que é o Rodrigo Neves. Aí como é que fica a situação do Molon? Porque existe o acordo entre PDT e PSD, em que o PSD com Felipe Santa Cruz, também nesse momento pré-candidato ao governo, acredito que o Felipe vai abrir mão para tentar uma vaga ao Senado. Ou será que caberia o Molon tentando o Senado e o Felipe Santa Cruz de vice do Rodrigo Neves? Mas aí tem que ver se o PSD vai aceitar ter apenas o vice e ver o PDT ficando com as duas vagas ali mais desejadas na aliança, inclusive, nesse caso, fechando o espaço para que outro partido venha fazer parte dela, fortalecendo ainda mais a chapa. Então, uma alternativa que surgiu recentemente, eu vou deixar um link para vocês, foi o quê? Do Molon ir para o PSD, do Eduardo Paes, do Gilberto Kassab. O Molon, na época, negou, disse que não existe conversa em relação a isso, mas vou deixar aqui um link de uma matéria que diz o seguinte: Molon seria recebido de tapete vermelho no PSD para se candidatar ao Senado, diz Pedro Paulo, braço direito de Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro. Então vamos ver, porque, insisto, tem 2 dias para definir tudo isso. E eu acredito que se o Molon fizer esse movimento indo para o PDT ou para o PSD, mantendo o seu nome candidato ao Senado, acho que essa chapa, que já é muito forte, com Rodrigo Neves, recebendo o apoio do Eduardo Paes, Felipe Santa Cruz, eu acho que ela fica ainda mais forte e tem grandes chances de sair vitoriosa das eleições. E o Molon é um nome extremamente competitivo. Com certeza, tanto o PSD estenderia tapete vermelho como o PDT. Mas reforço, no PDT teria que ser muito bem ajustado por já ter o nome ali ao governo do estado. E 2 informações extras. Foi noticiado hoje, dia 29, que a Leila do Vôlei, senadora pelo Distrito Federal, ela saiu do Cidadania e foi para o PDT.
Eu já havia adiantado isso aqui algumas semanas atrás, mas agora é oficial, no dia 30 vai ser ali o seu ato de filiação. E o David Miranda se filiou agora oficialmente ao PDT no dia 28, numa festa muito grande, muito bonita no Rio de Janeiro, com a presença do Ciro, do Lupe, Marta Rocha, Orlando Zacconi, Rodrigo Neves, Miro Teixeira e várias outras lideranças lá no estado. O estado do Rio de Janeiro que tem ali figuras importantes no PDT, por isso eu insisto que a candidatura do Rodrigo Neves é muito viável, ele já aparece aí com 14 pontos numa pesquisa divulgada recentemente, nessa mesma que o Molon aparece empatado com o Romário. Então ele está crescendo bem e acredito que se ele for para o segundo turno, tem grandes chances de derrotar ou Marcelo Freixo ou Cláudio Castro, porque o Rodrigo Neves é um nome, o próprio Quaquá do PT disse isso, insistindo que o PT deveria entrar nessa aliança com o PDT. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!